e pergunta assim: começou já a terra fadada a ser destruída? Você acredita que a terra já foi criada por Deus, tudo criado por Deus, já com esse propósito de acabar? E a segunda pergunta, ela é mais voltada para nós mesmos. Já houve algum dia em sua vida em que você desejou que essa terra fosse destruída, tendo em vista a corrupção da humanidade? Talvez nos momentos de alegria, nas festividades, nos momentos de paz e tranquilidade, você queira usufruir um pouco mais da terra, ou desta terra onde nós vivemos. Mas nos momentos aflitivos, nas dificuldades, a irmã Eliane estava falando agora há pouco de um comportamento de alguém que se diz cristão e que você às vezes fica surpreso como uma pessoa pode agir dessa maneira. Mas Deus olhou o homem e viu que a criação dele, mesmo pouco tempo depois, segundo os historiadores, uma média de 1500 anos, já estava totalmente depravada e corrupta. Alguns acham que a terra já começou e foi criada por Deus, fadada a ser destruída. Só que a visão teológica aponta para uma criação perfeita. Em todos os dias, do primeiro ao sexto dia da obra criada por Deus, aparece sempre dizendo que viu Deus tudo quanto havia feito e era tudo muito bom, era perfeito. A criação de Deus, ela não tinha falhas na sua concepção. Na verdade, a mudança do comportamento humano foi a partir do coração do próprio homem, que intentou ser igual a Deus. O propósito de Deus, meus irmãos, sempre foi o melhor e continua sendo. Eu falei isso no final do ano. Das coisas que você imaginar que Deus já fez na sua vida, do melhor que você já recebeu do Senhor até hoje, Deus tem muito mais preparado. Sua palavra diz isso. Não é nem um terço daquilo que nós estamos pensando que vai acontecer. Coisas que não ouvimos ainda, que não vimos, coisas novas para nós, coisas que nosso coração ainda não sentiu. Deus diz na sua palavra que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus sempre quer o melhor, e toda a sua criação foi voltada para isso, para que o homem usufruísse do melhor de Deus. Talvez esse seja o ideal de todos, Porque o homem não tinha dificuldades. Tudo que Deus havia criado, Ele tinha à sua disposição, e Ele não moveu uma palha para que isso acontecesse. Ele não mexeu em nada, veio tudo pronto, tudo ao seu dispor, de maneira perfeita. Ele tinha comida, tinha água, Ele tinha a natureza, e Ele não precisava fazer esforço para que obtivesse isso. É diferente de hoje, e para ter alguma coisa você precisa trabalhar, suar, ralar muito. O homem não precisou fazer isso, porque Deus preparou para a sua coroa da criação o melhor para o seu usufruto. Mas aí veio uma fatalidade chamada pecado, através da desobediência, pela concupiscência dos olhos, e o primeiro homicídio começou a mudar consideravelmente a criação de Deus. O homem, quando entrou no seu coração o mal, ele então mudou tudo que Deus havia preparado. Como hoje, não é segredo para ninguém, às vezes a gente fica querendo ter uma esperança de que isso não seja verdade. Mas a grande verdade é que o mundo que nós conhecemos, o nosso globo,
tem mudado muito. Então, quando os cientistas, principalmente alguns grupos de ambientalistas, quais o Greenpeace, outros grupos que falam sobre o aquecimento global, muita gente não acreditava nisso. Era preciso ver, para que a gente não mora lá no Polo Norte, a gente não acompanha as geleiras, a gente vê imagens na televisão, mas o pessoal que mora lá, que vê cada dia mais a degradação desse ambiente. Os que moram em populações ribeirinhas, que estão às margens dos grandes rios, que veem a degradação que o homem faz no meio ambiente, e essa mudança climática toda, esse problema hídrico que São Paulo e alguns outros estados passam hoje. É lógico que há uma mudança, e com certeza não foi Deus que fez isso, porque Deus continua mandando chuva, mandando sol, em outras regiões continua fazendo frio, em outras calor, muito calor, mas o homem começou a mexer na estrutura que Deus criou de maneira perfeita. E talvez essas dificuldades possam não mexer muito com as pessoas. Mas sabe uma coisa que mexe muito com a sua vida é quando nós falamos de família. Primeiro homicídio na casa de Adão e Eva. Nós já pararam para pensar? Graças a Deus que não aconteceu isso em sua família, mas eu lido com questões assim. Eu converso com pessoas que passaram por essa situação, de ter dentro da sua casa um ente querido que tirou a vida do outro, que era seu próximo. E essa verdade da palavra de Deus, que o pecado desencadeou na família um processo de degradação, de deterioração, mostra apenas uma coisa: Deus criou tudo perfeito, Deus colocou a família como sustentáculo da terra, da sociedade, e mesmo assim o homem tratou de mudar isso. Deus criou e preserva a família até hoje. Essa é a grande bênção, meus irmãos. Por mais dificuldades que se tem, por mais famílias desestruturadas que existam na terra, Deus abençoa as famílias. Olha para a sua família e pensa nisso, que por mais dificuldades que possamos passar, não há nada como ter alguém da família por perto. Não há nada como ter um abraço de alguém que a gente ama, um contato, de poder voltar para o lar e reencontrar os seus. Porque quando se perde isso, há um vazio muito grande. E é por isso que Deus, já antevendo, Ele criou assim a família e fez com que ela fosse abençoada. O texto que nós lemos fala que pesou muito ao coração de Deus ter feito isso. Viu a maldade, viu o Senhor a maldade no homem, como ela se multiplicara na terra, e que as obras do homem eram continuamente más. O desígnio do coração humano era algo ruim. E então Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. É evidente que o que esse versículo 7 fala, os teólogos dizem que é uma linguagem antropomórfica, ou seja, o homem ele tenta fazer com que nós compreendamos o que aconteceu. É evidente que Deus não se arrepende. Você vai ver outro texto, o profeta falando que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele cumpre, se Ele falou, Ele faz. Mas é evidente que Moisés, ao escrever isso, ele tentou nos aproximar dessa linguagem compreensível. O arrependimento divino é uma linguagem usada para mostrar
que a forma humana de compreender a tristeza que se instalou, né, no coração do Senhor, de que a coroa da sua criação, o homem que foi feito depois das outras coisas, preparado especialmente para tal, tivesse no seu desempenho ocasionado uma grande perda para a sua própria vida na terra. Ou seja, o homem prejudicou-se, né? Ou se prejudicou, ou prejudicou a si mesmo, nesse interesse de alcançar algo ainda melhor. Poderia haver algo melhor do que o paraíso? Serve-nos de reflexão, porque às vezes nós estamos bem, meus irmãos, nós estamos vivendo bem, mas queremos mais, buscamos mais, e às vezes esse desejo desenfreado leva o homem à ruína, à perdição. Não precisava o homem e a sua mulher serem iguais a Deus, não precisavam, porque a única coisa que Deus libertara, a única, tudo estava diante deles, a única coisa que Deus libertara foi exatamente o que eles procuraram usufruir. E assim é o ser humano. Vão exatamente na onda, né, do mundo e da sociedade que diz que as coisas proibidas são as melhores. E aí quando você vê alguns até que se dizem cristãos, estão entrando nessa onda. O que é proibido parece que é mais gostoso. E muitos fazem isso, depois vem o resultado. Porque na verdade o começo é interessante. O final é como diz a diferença entre o justo e o ímpio. No começo não se percebe. Parece que o ímpio leva vantagem, usufrui das coisas, goza da vida, né? Mas a palavra de Deus diz: ao final veremos o resultado. Quem é verdadeiramente o que serve a Deus e o que não serve. Porque não está resumido aqui a terra. O homem então ele começou a criar essa ideia. Mas a palavra de Deus diz que havia um homem diferenciado nessa terra. E esse homem era Noé. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus, na sua misericórdia, olhou para um homem e decidiu que aquele homem, não pura e simplesmente por seus atributos, é bem verdade que os atributos de Noé contribuíram, mas da mesma maneira que Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim, poderia também ter rejeitado a Noé, mas diz que ele achou graça diante de Deus. São marcas interessantes. Deus olhar para o homem e derramar sua graça sobre ele. A realidade é que todo ser humano é alvo da graça de Deus. O fato de Deus ter enviado o seu único filho para morrer em favor da humanidade demonstra isso, que Deus não foi seletivo para alcançar o ser humano, que a sua graça foi derramada incondicionalmente sobre todos, dando ao homem a liberdade de fazer a escolha. E agora, como é que o pregador faz, né? Quando o esboço vai embora? Conhecer a mensagem, tem os diáconos que salvam, né? Obrigado. E quando Deus, na sua graça, derrama sobre o homem tudo isso, é para que ele decida se ele realmente quer receber esse presente. E você sabe, você já deve ter evangelizado pessoas que não quiseram saber de Jesus e continuam assim até hoje. Você tem parentes ou familiares que continuam assim. Isso não quer dizer que a graça de Deus não foi derramada sobre a vida daquela pessoa, quer dizer que ela não recebeu o presente que Deus, a sua misericórdia, deu. Mas diz que Noé, porém, achou graça diante do Senhor. E aí diz que essa é a história de Noé. Então no versículo 9 do capítulo 6, vai até alguns outros capítulos, né? Começa a história desse homem chamado Noé, que era justo, né, ou reto, íntegro, em algumas
traduções temente a Deus, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Eu conheço muitas pessoas também, assim como Noé, que são retas, né, que são justas, que são íntegras. E Deus não escolheu essas outras pessoas para também abençoar a humanidade ou salvar. Mas são pessoas que têm caráter, que têm idoneidade, que dão provas disso. Não sei se alguma vez você já desejou, né, que o mundo acabasse. Eu fiz essa pergunta no início. E principalmente quando você fica indignado com alguma coisa. Mais ainda quando essa indignação é na igreja. E muitos falam assim: pastor, você já teve vontade de... Na verdade foi um jovem que me perguntou, né, ele usou essa expressão, né, de chutar o balde. Chutar o balde, para a minha geração, é quando você tropeçava no balde que fica em casa, né, que você vai passar pano na casa e tropeça no balde. Mas os jovens usam isso aí para dizer que você sai fora de tudo, né? Dá uma louca aí na sua cabeça e de repente você não quer mais compromisso com nada, né? Outros falam também chutar o pau da barraca, essas coisas aí que o pessoal conhece, né? Ou seja, você surta. E foi isso que o jovem me perguntou, né? Já aconteceu isso, tanta coisa na igreja e tal. E aí, o que vai responder para um jovem? Você fala que sim, vai dizer, pô, mas você é pastor, né? Porque o pessoal pensa que o pastor não é homem, né? É diferente, é super-herói, qualquer coisa menos um homem normal. E se você fala que não, ele vai ver você como aquela imagem, aí piora mais ainda, né? Então, esse aí realmente é o super pastor, de maneira alguma. E aí eu fui ponderar. Você só faz uma pergunta que parece simples, você vai responder fazendo uma razoável, né, uma tese, aí complica mais ainda. E aí você fala assim: olha, quem nunca passou por uma situação dessas? Porque toda situação que acontece em nossa vida, nós precisamos tomar decisão, fazer escolha. E é evidente que algumas indignações, coisas que acontecem, você já pensou em desistir, deixar de lado, abandonar? E aí você pode pensar que sim, mas depois você reflete: é justo, por causa do comportamento de alguém, de um ou de outro, você abrir mão de algo que Deus lhe confiou? Então a resposta é não. Nunca pensei em abandonar, em desistir, em jogar tudo pro alto por causa de algo que alguém tenha feito, porque a pessoa vai continuar agindo assim. Diz aqui que o desígnio do coração do homem é continuamente mau. As pessoas vão continuar agindo assim, e também dentro da igreja do Senhor. Então não é algo plausível que por causa de comportamentos ou de atitudes de outras pessoas eu perca o foco da obra que Deus me confiou. Então nesse aspecto, com certeza, não, que não vale a pena você desistir desse propósito. Mas eu encontro pessoas justas, íntegras, retas, pessoas tementes a Deus, que são realmente de um caráter maravilhoso, tais quais o próprio Noé. E ele fica aqui nesse texto evidenciado. Essa é a história dele começa exatamente assim: homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então a história já começa narrando um homem que achou graça diante do Senhor. E no versículo 10 fala da sua prole. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e vai depois descrever que essa prole seria para gerar bênçãos para as famílias da terra, que é concretizada a partir de Abraão, quando Deus o chama e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quero então, nesta manhã, pensar com os irmãos sobre essa submissão. Claro está que toda a família precisa ser alcançada por isso. Há pessoas que ainda amargam uma grande tristeza no seu coração, é de ter membros da sua família afastados da presença de Deus, distantes do Senhor, e que também na história que se desenrola
a partir do dilúvio. N possibilidades haviam ali. Noé poderia muito bem ter entrado sozinho naquela arca, ou apenas com a sua esposa, ou a sua esposa poderia não ter acreditado nele, ou seus filhos, suas noras. As pessoas poderiam ter duvidado da ordem divina. Vou falar sobre isso hoje à noite. Mas entraram. E aquela família que foi submissa a Deus trouxe a maior vitória para a terra, que foi a preservação da espécie. Porque se todo o dilúvio tivesse destruído, todos, inclusive Noé e a sua família, nós não estaríamos aqui. Mas Deus colocou seus olhos sobre ele para derramar da sua graça, viu o seu caráter de integridade e escolheu então a sua família para gerar a bênção da preservação da família na terra. Quero, antes de encerrar a minha palavra, fazer 3 destaques. É bom que você escute isso. E pense também que às vezes você acha que por ter dificuldade na sua família, Deus não está olhando para você. Por ter um filho ou uma filha rebelde, ou pelo seu pai, por sua mãe sendo incrédulos, ou qualquer coisa dessa natureza. Primeira coisa é que famílias submissas a Deus são salvas mesmo sem merecimento. Guardem isso. Não há mérito, exatamente porque a obra de Jesus é para isso. É para salvar, é graça, é presente, é favor imerecido. Então não fique pensando que a sua família é a pior das piores. Famílias que submetem-se a Deus, que mesmo com dificuldades, querem fazer a vontade de Deus, mesmo que não tenham nenhum merecimento, ainda assim Deus salva a família. Ele continua fazendo isso, e há muitos exemplos. Segundo destaque é que famílias que têm atitude, elas conseguem mais resultados. Famílias que combatem o mal, a coisa errada, e que dão testemunho do bem. Os pais que veem seus filhos indo por caminhos errados e não corrigem. Os pais que permitem que as coisas aconteçam. E hoje está acontecendo muito isso. Como eles estavam falando agora há pouco, de um pastor do ministério aí que depois de 35 anos de casado, largou a esposa e foi a uma outra mulher, que gerando um grande escândalo e criando uma dificuldade muito grande. Famílias que não combatem o erro dentro da sua própria casa, que permitem que o mal se avolume, cresça, tem grandes dificuldades. Não é que não podem ser salvas, é que tem maior dificuldade, porque é igual ao que eu falei no outro domingo, quando se instalou o mal no coração de Caim, ele poderia muito bem ter saído dali chateado porque Deus não havia recebido a sua oferta e ter feito qualquer outra coisa, mas ele maquinou exatamente matar o seu irmão. E eu falei isso, pessoas que muitas vezes são pacatas, são tranquilas, que nunca acontece nada, de repente elas se transformam, porque o mal está no coração do homem, e às vezes ele é personificado, é materializado. Então tem que cortar isso. Os pais que são responsáveis não podem permitir que o mal se instale na sua casa. E ele tem como fazer isso cedo. Depois fica mais difícil. Depois que os filhos desenvolvem e assumem até uma certa independência, é mais complicado. Então as famílias que têm atitude, que combatem o mal, aquilo que é errado, que dão testemunho do bem, elas estão mais próximas de receber esta bênção. E finalmente, famílias que andam em retidão, elas são boas testemunhas da glória de Deus. Se anda em retidão igual Noé, em integridade, em justiça, dão um testemunho maravilhoso da glória de Deus, porque as pessoas veem, que família abençoada, que família, parece realmente que Deus está ali. Mas para que isso aconteça é preciso crer. Esse é o maior desafio. Crer que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Noé creu
numa ordem divina que parecia loucura. E a partir disso, a sua família andou junto com ele. E pelo testemunho desta família, nós estamos hoje aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, lembre-se disso. Deus concede vitória através da sua família, quando está submissa ao Senhor, crendo e obedecendo a ordem divina. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.